Domingo, o Corinthians se despede do Brasileirão em jogo contra o Grêmio. Salazar vai chegar agora para falar como que o timão do Ramon Dias deve jogar. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele. Para quem assiste o Gazeta Esportiva, bom, o Corinthians chega na última rodada sem muito ao ter o que disputar, né? Ficar ali em sétimo, oitavo colocado, vaga na Libertadores e na Copa do Brasil, as duas já estão garantidas. Por causa disso, o time deve entrar em campo no domingo lá em Porto Alegre contra o Grêmio com um time misto, até porque o Grêmio também não deve dar ao Corinthians ali grande dificuldade, grandes problemas. O Grêmio também já está livre do rebaixamento, joga para garantir uma vaga bem encaminhada na Copa Sul-Americana. Aquele joguinho com cara de 0-0, sabe? É mais ou menos por aí. O Corinthians entra então com um time misto e com uma missão pessoal: fazer do Yuri Alberto o artilheiro do Brasil e o artilheiro do Brasileirão. Ele está empatado com o Alejandro no Brasileirão, com 14 gols, e empatado com o Pedro do Flamengo, que está lesionado, com 30 gols na artilharia do país. A missão do Corinthians nesse final de ano é essa: ir para o Sul, dar ali tempo, minutagem, oportunidade para quem não vem jogando muito e, quem sabe, fazer do Yuri Alberto o artilheiro do país e do Brasileirão, Michele. Show, Salazar. Daqui a pouquinho o Bazejo vai comentar, Alex Miller também. Antes eu preciso comentar do Corinthians. E aí, Alex? Corinthians. O Corinthians é o seguinte... É um caso a ser estudado. É um caso a ser estudado, mas é um caso muito bom a ser estudado pelo seu torcedor e pelas pessoas que acompanharam essa arrancada do Corinthians. Arrancada heróica, quase Não, arrancada heróica. Heróica só existe uma, arrancada histórica, isso sim. A arrancada heróica é só uma, que foi em 1942. Foram 14 vitórias, não é? O quê? Essa daí? Do Corinthians? Não. A arrancada heróica foi quando o Palmeiras foi campeão pela primeira... Não foi pela sequência. Não tem nada a ver de pontos. Não tem. Então tá. Foi quando morreu o Palestra Itália líder e nasceu o Palmeiras campeão em 1942 na final contra o São Paulo no Pacaembu. Essa é uma arrancada heróica. Primeiro também. jogo do Palmeiras como Palmeiras, o Palmeiras foi campeão em cima do São Paulo e ali foi, por toda a história, na época foi, o rótulo daquilo foi arrancada heróica, está na Gazeta Esportiva aqui no nosso arquivo. Tem sempre uma repercussão muito boa que a Gazeta Esportiva publica ao longo da sua história. E o Corinthians fez realmente uma campanha histórica, porque muita gente imaginava que o Corinthians fosse cair para a segunda divisão. Particularmente eu acreditava que o Corinthians fosse escapar, mas não do jeito que ele escapou. Eu achei que ia escapar naquelas escapamos e agora vamos projetar o ano que vem. Não foi isso. Foi uma escapada histórica no sentido positivo de não só ter escapado, como ter chegado a uma Libertadores da América. Arrancada histórica. Arrancada histórica. Isso aí não tem dúvida nenhuma, porque colocou o Corinthians numa condição assim extraordinária, perto do que víamos 3, 4 meses atrás. Não, e o mais bacana é que a contratação de uma estrela, que é sempre muito debatida, será que vai dar certo? Será que esse cara já está em fim de carreira e está vindo passar férias no Brasil? Mas no caso do Corinthians e da chegada do Memphis Depay, foi algo para lá de positivo para o clube. A sinergia que o jogador tem com a torcida é enorme e tem crescido a cada dia. A gente vê o Memphis frequentando lugares periféricos de São Paulo, da Grande São Paulo, se juntando a personalidades corintianas, a celebridades corintianas para interagir com a comunidade do clube. Então é muito bacana ver essa arrancada do Corinthians e, sobretudo, essa identificação que tem sido criada do Memphis com a torcida, de outros jogadores também. O goleiro Hugo tem sido cada vez mais importante e protagonista, um dos líderes também, uma das grandes referências técnicas desse elenco. O ambiente no Corinthians é outro, e pelo fato do ambiente ser outro, isso se reflete aí no desempenho dentro de campo e também no lugar que o clube ocupa hoje no Campeonato Brasileiro. Posso contar um bastidor? Hoje eu tava com o Alfinete, né? Um beijo, Alfinete. E ele tava me contando, falando do Memphis, que o assessor lá do Memphis ligou na Gaviões da Fiel falando que ele queria conhecer o samba lá e tudo mais. O pessoal da Gaviões falou, beleza, pode vir, só que é o seguinte, a quadra tá aberta, não tem esquema de segurança, se ele quiser ele vem e ele arque com as consequências, mas não tem assim, não vai fechar tudo pra ele. Mas um aparato pra ele ser recebido. Né? Não. E sabe o que aconteceu? Ele baixou lá, apareceu lá. Não é muito legal isso? Muito legal. É demais. Muito legal. Olha, chegou, beijo, Alfinete. Beijo, Corinthians, para atrair grandes jogadores ao clube. O plano é ter mais estrelas para potencializar a marca dentro e fora de campo, apesar das dificuldades financeiras do clube, né? E da incerteza sobre a continuidade do Augusto Melo na presidência do Corinthians. O Corinthians tem traçado um audacioso plano projetando as próximas temporadas.
A intenção é buscar ao menos um grande reforço a cada ano, como foi a chegada de Memphis ao clube em 2025. Ou seja, o Corinthians quer trazer um grande jogador em 2026, em 2025 e também um grande jogador em 2026. Quer disputar títulos o Corinthians na próxima temporada. A aproximação do clube de jogadores estrangeiros e também brasileiros que atuaram ou atuam na seleção brasileira tem sido feita nos últimos meses pelo executivo Fabinho Soldado. É o Fabinho Soldado que está trabalhando para tentar a contratação desses jogadores. Com o projeto de Memphis como exemplo, o objetivo é mudar a imagem do clube nos bastidores. O executivo de futebol tem contato com o apoio dos jogadores do atual elenco, que o ajudam em conversas sobre o ambiente, estrutura e gestão do clube. O caso mais recente foi um encontro entre o Memphis e o Neymar. O holandês não escondeu a vontade de atuar ao lado do craque. Será que Neymar pode jogar no Corinthians? Olha só, né? Será que isso pode acontecer? A fama de mal pagador e as crises técnicas e administrativas afastaram nos últimos anos a chegada de grandes jogadores. O que não está acontecendo esse ano, porque esse ano o Corinthians está pagando em dia, está pagando salários em dia, está pagando direitos de imagens em dia. Então, com relação a isso, o jogador que vem atuar no Corinthians não tem como se preocupar. Então, o Corinthians está aproveitando da presença do Memphis para tentar trazer um super campeão. E eu já falei aqui que um dos exemplos recentes do projeto do Corinthians em se aproximar das estrelas do futebol mundial foi a breve negociação com o zagueiro espanhol Sérgio Ramos. O Corinthians tentou a contratação do Sérgio Ramos, depois não teve negócio, mas o Corinthians não desistiu da contratação do Sérgio Ramos. Sérgio Ramos pode, portanto, ser o jogador midiático, mais um jogador do nível do Memphis Depay para esta sequência do Campeonato Brasileiro da Libertadores da América. Já imaginou o Sérgio Ramos jogando com a camisa do Corinthians na Libertadores da América? Sérgio Ramos, 38 anos. E é claro que para essa contratação, o Corinthians vai depender do dinheiro da Esportes da Sorte. Né? Vai depender do dinheiro da Esportes da Sorte para tentar a contratação do Sérgio Ramos, que é o jogador mais badalado e que já está em conversas com o Corinthians. E o orçamento do Corinthians prevê 181 milhões de reais em vendas e idas às oitavas da Libertadores em 2025. O orçamento do Corinthians espera arrecadar 181 milhões de reais com venda de jogadores em 2025 e fechar o ano com as contas no azul, com superávit estimado em 34 milhões de reais. Por isso vai ser muito difícil que o Corinthians segure o Yuri Alberto. O Yuri Alberto que vai provavelmente ter propostas do futebol da Inglaterra, e aí vai ser muito difícil que o Corinthians segure o Yuri Alberto. Outro jogador que pode ser negociado é o Breno Bidon. Breno Bidon é outro jogador que pode ser negociado, e aí o Corinthians vai ter que fazer dinheiro para não ficar numa situação complicada do ponto de vista financeiramente, para fazer o negócio rodar, para fazer a roda girar, a roda financeira girar. Então, é isso, meus amigos. Corinthians quer outro jogador do nível do Memphis Depay, e fala-se em Sérgio Ramos. É o nome mais cotado para ser jogador do Corinthians para a Libertadores da América. E o Corinthians vai contar com o dinheiro da Esportes da Sorte para fazer esta contratação. Você gostaria da contratação de Sérgio Ramos? Acha que Sérgio Ramos seria uma boa contratação? É um nome midiático, não joga há 6 meses. A última vez que jogou foi no time do Sevilha, pelo Campeonato Espanhol. Não joga há 6 meses. É um nome midiático, mas, de qualquer maneira, é um jogador que tem muito peso e tem muito moral, né? É um jogador, é um galáctico, jogou muito tempo no Real Madrid, considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. Certamente seria uma grande contratação
para a equipe do Corinthians. Deixe a chance do Firmino vestir a camisa do Corinthians, ele falou que está orando por isso, tá? Firmino, em entrevista, né, à revista Placar, ele disse isso, ó: eu coloquei em oração, e quando o Senhor quiser fazer, confirmar no meu coração, vai acontecer. Essa foi a pergunta sobre o Sport Clube Corinthians Paulista, tá? Agora, importante também, né, para a gente saber, eu fui atrás de informações se existe alguma chance do Corinthians, né, contratar o Firmino. A resposta que eu vi é: não dá para descartar, entendeu? Então, quer dizer, o Firmino foi um sonho já antigo do Augusto Melo, no início da sua gestão, ele foi procurado e assustou demais os valores. Só que agora o Corinthians tem um patrocinador que quer pelo menos colocar um midiático no Corinthians por ano e montar um time bem forte. Então, eu já havia trazido essa informação para vocês, que hoje tem replicado em todos os lugares, fui o primeiro a trazer que a patrocinadora do Corinthians quer trazer mais midiáticos ao clube. O Firmino não está descartado, mas, claro, eles vão estudar outros nomes também, isso que é muito importante, tá? O Firmino hoje seria uma boa? Vamos lá, o Firmino tem 33 anos, contrata até 30 de junho de 2026 com o Al-Ahly, né? Participou de 18 dos 20 jogos nessa temporada, 12 como titular, 5 gols e 1 assistência, ficou na reserva nos meses de setembro e outubro e só recuperou a titularidade em novembro. Recebe cerca de 22 milhões de euros anuais, né? 141 milhões de reais, isso dá quase 12 milhões de reais por mês. Então, quer dizer, para contratar o Firmino, cara, se ele baixar o salário dele na metade, são 6 milhões, pouco, enfim, é muita grana. Eu não acredito em Firmino, tá? Atualmente o time dele é o 6º colocado no Campeonato Saudita, 13 pontos atrás do líder Al-Ittihad. Na primeira temporada pelo clube fez 34 jogos, 27 como titular, 9 gols e 8 assistências. Ficou no Liverpool de 2015 a 2023, fez 362 jogos, 101 gols e 71 assistências. O homem gosta de uma assistência também, além de gols, tá? É isso, pelo Hoffenheim, onde ficou de 2010 a 15, fez 153 jogos, 49 gols e 27 assistências. Na carreira, tem números maravilhosos o Firmino, mas se trata de um jogador caríssimo, um jogador de 12 milhões de reais por mês, é o que ganha o Firmino hoje. Eu fico imaginando, como é que sustenta a família com tão pouco assim, né? 12 milhões de reais por mês, né? Eu fico preocupado com esse tipo de jogador. Enfim, seguindo falando muito aqui do Sport Clube Corinthians Paulista, né? Falando, claro, do mercado da bola, né? O Gabigol, ele agora é o embaixador da Viva Sorte. A Viva Sorte, para quem não sabe, ela é a empresa aí dos Neymer Whites da Vila Belmiro. Isso mesmo, a Vila Belmiro tem os Neymer Whites. O Santos ofereceu um salário de 2,5 milhões para o Gabigol, e 2 milhões pelo menos seriam pagas aí pela Viva Sorte, é a negociação que está rolando. E a Viva Sorte anunciou hoje o Gabriel Barbosa como seu embaixador. E é bom lembrar uma coisa, né? A Viva Sorte, ela patrocina Santos, Vasco, São Paulo e Sport, tá? Não sei se é um sinal, mas as cores da Viva Sorte é azul e branco. Mas a camisa, né, que deram para o Gabigol é preta e branca, né? Então tem tudo para ser aí jogador do Santos, né? E por que eu estou falando disso, né? Já que o blend aí é Corinthians? Porque a Viva Sorte ofereceu esse projeto Gabigol para o Corinthians antes de fechar com o Santos, ou se fechou realmente com o Santos, mas antes de levar a proposta ao Santos, tá? Eu tenho essa informação, é super quente, e não adianta a diretoria do Corinthians querer desmentir, que eu tenho, né? Eu tenho aí fontes realmente muito boas em relação à Viva Sorte. Procurou o Corinthians, não chegou num acordo, né? Não vou nem falar por quê, senão vai dar muita polêmica, mas não chegou a um acordo. E, enfim, foi um projeto que, né, hoje está sendo praticamente fechado com o Santos. A Viva Sorte sempre quis o Gabigol, tá? Tem ele agora como embaixador e primeiro procurou o Corinthians antes de procurar o Santos, tá? E quero deixar uma coisa bem clara também, essa procura ao Corinthians foi antes de fechar os name rights da Vila Belmiro, tá? Então isso daí foi lá por meio do ano, um pouco antes, eu acho.
enfim, mas o Corinthians foi procurado e não aceitou aí a proposta da Viva Sorte. A Viva Sorte só queria fazer uma parceria com o Corinthians, né? Colocar o Gabigol aí no Coringão e pagar o salário dele. Enfim, por outro lado, o Corinthians ganhou o Memphis Depay com uma outra... A Viva Sorte não é, né, bet, né, mas acabou ganhando aí com o seu patrocinador, aí, Master, tá? Só queria te contar essa daí para não passar nada em branco aqui. Deixa o like. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.